E hoje eu tô aqui pra falar sobre um livro que eu acho que eu era a única pessoa no planeta que não tinha lido, ou pelo menos eu me sentia assim, que é Extraordinário. Gente, o que dizer desse livro? O que dizer? O que? Provavelmente vocês já ouviram falar, óbvio, como eu já falei, um planeta inteiro conhece esse livro, né? Todo mundo já ouviu falar dele, Wonder em inglês. E em português ele ficou como Extraordinário, português do Brasil, porque de Portugal ele é conhecido como Milagre. Esse livro aqui ele já é um pouquinho antiguinho, né? Ele é de 2012 lá fora, ele foi considerado um best-seller. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2013 pela editora Intrínseca. E assim, eu era doida pra ler esse livro, eu sempre quis, tive muita vontade, e eu sempre fui adiando. E agora que tá prestes a sair o filme, eu resolvi de vez ler, peguei emprestado com uma amiga, e aqui estou eu. Então falta aí um pouco mais, né, de um mês pra estrear, porque se não me engano é dia 7 de dezembro a estreia do filme, e eu resolvi ler pra falar um pouquinho sobre ele pra vocês, que provavelmente vocês já sabem, mas vamos compartilhar, né, gente? Me fala qual foi a experiência de vocês com esse livro, porque a minha foi das melhores. Esse livro aqui foi escrito pela R.J. Palacio, que é um pseudônimo, o nome dela mesmo é Raquel Jaramillo, eu acho que se pronuncia Jaramillo porque tem dois L's, ou Jaramillo, e ela é do mercado editorial já, ela é ilustradora também, então é bem bacana o trabalho dela. Essa obra aqui foi a obra de estreia dela. Mas vamos falar a sinopse do livro, que é o mais importante por enquanto, não é mesmo? Esse livro aqui conta a história do August, ou Og, que é o apelido dele, que é um garoto que ele sofre de uma doença muito rara, que a criança quando tá na barriga da mãe ela tem uma má formação. Então ele nasceu deformado, ele nasceu com um rosto super deformado, e ele com 10 anos de idade já fez muitas, mas assim, muitas mesmo, muitas cirurgias. Então ele é todo deformado, ele sempre sofreu um preconceito, ele nunca foi pra escola, porque as pessoas se assustavam já quando o viam, né? Então imagina ele ir pra escola, o que ele ia sofrer. Só que aí o livro começa ele com 10 anos, os pais dele acham que tá na hora dele ir pra escola já. Acho que depois de 50 tralalá, cirurgias no rosto, eles acham que tá na hora dele frequentar outros lugares, né? Ver outras crianças e começar a se adaptar e se adequar ao mundo. Ele fica super resistente, isso é muito óbvio, né, gente? Ele sabe que as pessoas olham pra ele na rua, ele sabe, ele tem essa consciência, né, de que as pessoas têm certa estranheza, de que elas encaram, ou senão que elas dão aquela olhadinha rápida e já desviam o olhar pra dar aquela disfarçada, né, que na verdade não é disfarçada nenhuma. Então ele tá acostumado, e ele até que tem, assim, uma comicidade quanto a isso, sabe? Ele meio que se adaptou, então ele faz piadinha com ele mesmo, ele leva às vezes alguma coisa na brincadeira, que também é essa coisa da pessoa, né, se conformar, aceitar e tirar alguma coisa, algum proveito da situação. E aí, então os pais dele querem levar ele pra escola, ele vai um dia conhecer a escola, o diretor chama 3 crianças que ele considera legais ali pra apresentar a escola pra ele, só que um deles é um babaca, que é o Julian. E esse menino a gente descobre depois que os pais dele também são babacas. Então, eu já falo pra vocês qual é a minha conclusão quanto a isso mais pra frente, mas guardem essa informação. E aí o Julian já pergunta pra ele se ele sofreu algum acidente ou se ele esteve em algum incêndio, porque realmente diz, como descreve no livro, o rosto dele é tão deformado que até parece que ele passou por algum incêndio, né, que ele foi queimado. E assim, o August ele tem uma família maravilhosa, os pais dele são super protetores, os pais dele são super amorosos, e ele tem uma irmã também que ama muito ele, que passa por conflitos durante o livro, que é muito legal ver. Então o livro é basicamente isso, o 5º ano do August na escola, pela primeira vez, né, como que ele vai se adaptar. Como vocês podem imaginar, a situação não é das melhores, porque realmente, né, gente, ele entra num ambiente que ninguém sabe quem ele é, e de repente as pessoas se deparam com o rosto dele, e aí começa aquela situação da gente tentar entender como que isso vai se desenvolver. Uma coisa eu posso dizer pra vocês, e a gente já sabe disso, crianças quando querem são más, são muito más. Não é à toa que assuntos sempre estão em alta, como o bullying, né, a depressão, o suicídio, mesmo na infância. Então assim, a gente sabe que criança quando quer ser má, ela é. Apesar da inocência da criança e tudo mais, ela também tem um pouco dessa malícia e dessa maldade que às vezes é até um pouco aflorada quando você é criança, porque você não tem um filtro. Isso tudo depende também de como você é criado, de qual é a influência que você tem. E como eu falei do Julian, eu vou resgatar aqui, esse livro mostra o quanto as crianças podem ser reflexo dos pais, porque os pais do Julian são babacas também. E eu não sei se isso é um spoiler, espero que não. Bom, eu não vou contar o que eles fazem, mas vocês vão saber que eles são babacas.
E então o filho é um reflexo e ele na verdade ele só tá dissipando aquilo que ele aprendeu, aquilo que é normal pra ele, aquilo que ele ouve dentro de casa. Então fica aquela coisa na nossa cabeça, né, de como criar os filhos, de como ensinar pra eles a lidar com o diferente se a gente mesmo não sabe lidar. Como que eu vou passar pra uma criança que ela tem que aprender, que ela tem que aceitar o diferente, tem que lidar com o diferente se eu não aceito, se eu tenho problemas com isso? Provavelmente eu vou passar os meus preconceitos pros meus filhos. Pode ser que uma hora eles se desapeguem disso, né? Todo filho muda uma hora, sei lá, mas pode ser que não. Pode ser que ele continue perpetuando isso e ensine pros filhos dele, então é uma coisa bem legal de se refletir. E apesar de ser um livro infanto-juvenil, eu acho que todo mundo no planeta deveria ler esse livro, porque ele traz muitos aprendizados. Então, pra falar um pouquinho da estrutura do livro, ele é escrito em primeira pessoa. A maior partezinha da visão é do August, como ele encara o mundo ali, né? O que acontece com ele. Mas a gente também tem palavras da irmã dele, da Via, do namorado da irmã, da melhor amiga da irmã, dos amiguinhos dele da escola. Então é muito, muito, muito bacana assim ver os diferentes pontos de vista, ver o que cada um tá pensando, porque do jeito que ele recebe a informação, às vezes não é como ela realmente deveria ter chegado nele. E esse livro tem mais ou menos 310 páginas, é super rápido de ler. Eu só não comi o livro em um dia porque eu tinha coisa pra fazer, senão eu teria realmente lido muito mais rápido do que eu li. Os capítulos são super curtos, então é uma leitura muito fluida, muito fácil. E mesmo sendo um livro de mais de 300 páginas, eu acho que as crianças conseguem ler normalmente, assim, muito bem. Inclusive, eu indicaria com certeza esse livro para escolas, eu indicaria esse livro para as crianças, para pré-adolescentes. Então esse livro traz vários temas, como preconceito, família, a importância da família e da estrutura familiar. Traz também conflitos do ser humano, conflitos internos, né? Por exemplo, eu falei da irmã dele, tem umas partes que a irmã dele passa por conflitos por ter ele como irmão, porque afinal ela sofre por tabela, ela sempre meio que foi deixada de lado. Então é muito legal ver que o amor dela por ele é enorme, mas ela é um ser humano, então ela pode passar por uma crise por causa disso. E como ele é um livro, assim, que é meio naquela onda, né, de trazer coisas, tipo, sei lá, meio John Green, assim, sabe, de trazer algum aprendizado, ele tem muitos clichês, mas eu honestamente acredito que esses clichês são para o bem, porque esse livro realmente traz muitos aprendizados, como eu já falei, tô repetindo, não sei porquê. E aí, esses aprendizados fazem a gente refletir sobre a vida, refletir sobre aquilo que a gente reclama, né, faz a gente repensar, assim, sabe. Esses dias eu falei aqui no canal sobre o filme Entre Irmãs, que a mensagem do filme era: repense suas certezas. Esse livro é mais ou menos isso, sabe? Mas na verdade não é nem repensar suas certezas, eu acho que é aprender a não ir pelo que você vê à primeira vista, pelo que você lida à primeira vista, né? Porque o Og, gente, é um amorzinho, ele é uma criança maravilhosa, então assim, se todo mundo fosse se deixar levar pela aparência dele, não ia conhecer a pessoa maravilhosa que ele é. Então eu acho que basicamente é isso que eu tenho pra falar sobre o livro, né? Ele tem clichês, mas ele é um livro bastante reflexivo, assim, que gera reflexão. A única coisa que eu não entendi é que a Intrínseca, ela traduziu alguns nomes, outros não, então eu achei isso meio estranho, tipo o nome dele, Og. O apelido é em inglês e o nome dele é August, só que aí tem uma piadinha no meio do livro que o nome que deveria ser com agosto, meio que uma zoada assim, não traduziram o nome dele pra Augusto, mas outros sobrenomes traduziram, então eu fiquei meio que sem entender isso, porque eu presto atenção nessas coisas, mas de resto tudo ok. E aí vai sair o filme agora em dezembro, então. O que a gente pode esperar do filme? A direção é do Stephen Chbosky, que é ninguém mais, ninguém menos do que o autor de As Vantagens de Ser Invisível, que pra quem leu também sabe que esse livro é uma maravilha, não é mesmo? E ele também é diretor das Vantagens de Ser Invisível. Esse cara é foda, tipo, ele é roteirista, diretor, escritor, ele é tudo. E aí ele tá dirigindo então a gente pode esperar um filme bem montado, a gente pode esperar um filme fofo, assim, no sentido de passar a mensagem do livro. Possivelmente ele conseguiu capturar esse espírito do livro porque ele é autor também. E nos papéis principais a gente tem como mãe do Og, a Isabel, a Julia Roberts. E eu confesso que eu fiquei triste porque a Isabel ela é brasileira, ela é filha de brasileira. E aí eu pensei, por que contrataram a Julia Roberts? Por que não vai lá e contrata uma brasileira? Mas aí isso foi amenizado porque a avó dele, a mãe da Isabel, é a Sônia Braga, então temos uma brasileira no elenco. O pai dele é o Owen Wilson, que a gente já conhece aí das comédias, né? Principalmente Marley e Eu, aquele filme do Google, e várias outras comédias, que esse cara é engraçadão. Casado com brasileira, inclusive, né? Com a Camila Alves. Adoro contar umas fofoquinhas de famosos aqui. Às vezes eu dou uma fugida e volto. E no papel do August, a gente tem o Jacob Tremblay. Se vocês não sabem quem é o Jacob, esse menininho é uma fera e ele já ganhou prêmio, inclusive, sabia? Ele fez Smurfs, ele fez também Room, e se eu não me engano foi por Room que ele ganhou como melhor ator juvenil o Critics' Choice Movie Award.
Então fiquem espertos que esse menino é promessa. E aí tem mais uma galera lá no elenco que eu só falei aqui os principais pra vocês saberem mais ou menos o que é. Então eu acho que a gente pode esperar um filme bastante, não sei se fiel, porque ele já é bonitinho no filme. Não sei se vocês viram o trailer, mas ele é muito bonitinho pro que é descrito aqui. Mas beleza, dá pra entender, né? Cinema. Mas eu acho que a adaptação vai conseguir passar a mensagem que o livro traz e também teve acompanhamento da autora, parece, então tá tudo bem. Vamos ver se tá tudo bem depois que eu assistir o filme e voltar aqui pra contar pra vocês. Então acho que é isso, minha gente. Peguei um amorzinho por esse livro, acho que eu vou comprar agora, talvez eu compre em inglês até pra eu ter aí um diferente em casa, já que eu já li em português. E tô muito ansiosa pra assistir o filme. Se você já leu Extraordinário, me conta o que você achou. Se você tá esperando pra ver o filme também, me fala suas expectativas. Vamos conversar, beleza? Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilha com seus amigos, porque ajuda muito o canal. Um beijo e até a próxima.